Esse aqui é o novíssimo Toyota Yaris. É com ele que a Toyota quer competir no segmento de carros que são compactos, mas que são chamados de premium. E hoje eu vou te mostrar o que dele vem do Etios e o que é do Corolla. Bom, eu tenho que começar falando de visual porque nesse ponto ele é bem diferente do Etios, né? Convenhamos que ele é bem mais bonito. As lanternas aqui atrás, elas têm esse visual mais moderno, mas o que eu gosto mesmo é essa coluna preta aqui, que dá um visual mais esportivo para o carro. Aqui na dianteira a mesma coisa, os faróis eles lembram um pouco os do Corolla, eles são mais espichados aqui na lateral e isso também aumenta esse visual esportivo do carro. Mas o que chama mais atenção são as luzes diurnas de LED que ficam aqui embaixo. Mas é debaixo do capô que o Yaris fica um pouco mais parecido com o Etios, isso porque os motores são os mesmos, ou seja, 1.3 ou 1.5 sempre flex e aspirados. Mas os motores do Yaris têm um pouco mais de potência, ou seja, 101 ou 110 cavalos. Na prática são só 3 cavalos a mais em relação aos motores do Etios. Mas o câmbio é bem mais moderno, isso porque ele é emprestado do Corolla, é aquele câmbio automático do tipo CVT, que é muito melhor, muito mais moderno do que o câmbio automático de 4 velocidades que equipa o Etios. Para saber todos os dados técnicos, as versões e os preços do Yaris, você já sabe, dá uma olhada na descrição do vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e dizer nos comentários o que você achou do carro. Quando o assunto é espaço interno, aí tanto o hatch quanto o sedã tem 2,55 de distância de entre-eixos. Isso significa que o espaço para quem viaja aqui atrás é sempre igual, não muda do hatch para o sedã. O banco da frente está ajustado para mim, eu tenho 1,74 m e olha só o espaço que sobra, tem ainda um palmo entre o meu joelho e o banco do motorista. Então o Yaris definitivamente não é um carro apertado para quem viaja aqui atrás. Mas o que eu acho mais legal é que ele tem o assoalho 100% plano. Isso significa que ele não tem aquele duto central que prejudica quem viaja aqui no meio. Dá até para colocar o pé inteiro aqui e viajar com um pouco mais de conforto. Mas o ponto negativo é que nem essa versão aqui, que é a mais cara, custa mais de R$77 mil, tem saída de ar-condicionado e entrada USB para quem viaja aqui atrás. Se porta-malas é um ponto importante para você na hora de escolher que carro vai comprar, então presta atenção nisso, porque o do Yaris hatch é maior do que o do Etios hatch, são 310 litros de capacidade máxima que ele tem. Eu até coloquei essas malas aqui para você ver o que isso representa. Mas o porta-malas do Yaris sedã é uma bagunça, é difícil de entender, porque ele tem 473 litros. Isso significa que ele é maior até do que o porta-malas do Corolla, que é um sedã médio, um sedã bem maior, mas ele é menor do que o porta-malas do Etios sedã. Então, se você precisa de um sedã com boa capacidade de porta-malas, ainda é melhor você escolher o Etios, apesar dele ser menor do que esse carro aqui. Aqui dentro tem destaque para os ganchos, para você colocar sacola de mercado, e também para o sistema de iluminação que fica aqui na lateral. Agora, o que me chamou a atenção foi o revestimento do assoalho que divide o porta-malas para o step, que é simples demais. Poderia ser um pouco mais caprichado. O acabamento interno é outro ponto que tem várias misturas entre partes que lembram Etios e partes que lembram o Corolla. Isso fica muito claro quando a gente entra aqui e senta no banco do motorista. Começando, por exemplo, pelo revestimento de plástico que fica em boa parte do painel e também aqui nas portas. E isso lembra bem o Etios, não é muito refinado. Para compensar, várias partes receberam revestimento de couro, por exemplo, os bancos e também esses detalhes aqui nas portas, por exemplo, que dão um ar um pouco mais refinado aqui para o carro. Um ponto negativo, particularmente eu não gosto, é o volante, que é exatamente igual ao do Corolla, que tem um visual muito simples. E para piorar, não tem ajuste de profundidade do volante, só o de altura, então encontrar a melhor posição para dirigir não é uma tarefa tão fácil aqui dentro. No geral, o encaixe das peças é muito bom e aqui no centro a Toyota colocou esses detalhes em preto brilhante para dar uma diferenciada em relação ao Etios. Então nesse ponto sim, o Yaris tem um visual aqui na cabine um pouco mais refinado do que o irmão menor. Um outro ponto importante da gente prestar atenção é a tela multimídia, porque ela é nova, desenvolvida aqui pela Toyota do Brasil, e ela tem uma tela de 7 polegadas com boa sensibilidade ao toque. Mais um ponto negativo é que ela conta muito com o seu celular para várias das funções, como o GPS, por exemplo. Então, lá se vai pacote de dados, memória e também bateria do seu celular. Tem que fazer as contas para ver se vai valer a pena. Além disso, não tem Apple CarPlay nem Android Auto, então você não vai poder contar com esses recursos que são tão comuns hoje em dia. Uma curiosidade é sobre os porta-objetos desse carro. Ele tem vários, mas alguns são muito pequenos, como esse aqui, entre os passageiros. Até cabe um celular, mas só se você colocar nessa posição. Se você tentar virar ele, aí ele não vai caber. Poderia ser um pouquinho maior do que esse aqui. Vamos então dirigir, que é o que está faltando para saber qual que é o desempenho dele no dia a dia da cidade. Lembrando que essa é a versão com motor 1.5 e câmbio CVT.
O desempenho é bom com esse motor, ele dá conta do recado, do tamanho aqui desse carro, mas o ponto positivo fica para o trabalho do câmbio CVT, porque como ele não faz trocas de marchas de verdade, são trocas virtuais, os passageiros não sentem trancos entre uma marcha e outra, então isso aumenta o conforto de quem está aqui na cabine. O ponto negativo é que quando você pega uma estrada e acelera um pouco mais, aí o barulho do motor invade muito a cabine. Parece que o carro está se esforçando o tempo todo e isso, no final das contas, acaba prejudicando o conforto acústico, né? Fica muito barulhento aqui dentro. Quem quiser, os motoristas que preferirem fazer as trocas manuais, podem contar com as aletas aqui atrás do volante, mas só nas versões mais caras do Yaris. As versões mais baratas não têm esse recurso. Mesmo não tendo motor turbo, esse carro aqui conseguiu um bom desempenho no teste de consumo do Inmetro. Ele é o mais econômico da categoria. Ele fez com motor 1.3 e câmbio CVT 8,9 km por litro na cidade e 9,9 na estrada. Já essa versão aqui, com motor 1.5 e câmbio CVT, fez 8,7 na cidade e 9,9 na estrada. Isso na prática significa que ele é mais econômico do que o próprio Etios, também do que o Honda Fit, que é um dos principais rivais, e do que o Volkswagen Polo já com motor 1.0 turbo. Se você quiser saber todos os dados de consumo das outras versões e também do carro com gasolina, dá uma olhada na descrição do vídeo. Em relação ao Yaris vendido lá fora, esse nacional passou por algumas mudanças para atender o gosto do brasileiro, segundo a Toyota, e também porque as nossas ruas são mais esburacadas. Então uma delas é que a suspensão foi elevada em 13 mm, 1,3 cm. Parece pouco, mas isso é para garantir o conforto dos passageiros. Então, quando você passa por um trecho mais esburacado como esse aqui, você não sente batidas mais secas, os passageiros não vão reclamar disso não. E por outro lado, isso não prejudicou a dirigibilidade do carro. Então, mesmo quando você entra numa curva um pouco mais rápida, você sente o carro na mão, mesmo ele não tendo uma tocada mais esportiva. Essa não é a proposta do carro, ele é um carro mais confortável. Mas quando precisar, mesmo numa curva um pouco mais rápida, ele vai bem. Resumindo, o Toyota Yaris ele é sim um carro bem mais moderno e tecnológico do que o Etios. Então você vai ficar muito mais satisfeito com ele se você procura um carro com itens de série mais modernos, mais atuais e também um carro econômico. Ele poderia sim ter um porta-malas maior, especialmente na versão sedã, mas o ponto positivo é que ele tem itens tanto de Etios quanto de Corolla e isso não faz dele um carro simples ou sem identidade. No final das contas ele vale sim a sua compra.